Saudações em Cristo Jesus. Eu quero meditar hoje com vocês sobre línguas estranhas. Você acredita que é de Deus? Você fala, ou você ouve falar, ou você critica, diz que não é de Deus, é do diabo. Pois é, nós vamos ver hoje. Tem também aqueles que acreditam que só a língua estranha tem que ser um idioma de algum país, né? E outros que acham que não existe essa e só tem a outra língua que nos edifica, que é a língua do Espírito Santo, né? Então, eu posso te dizer que tem as duas. Já vou te contar um testemunho. Certa vez eu estava no garimpo, morava ali no barraco uns meses com os adventistas, e nós frequentávamos à noite, alguns dias da semana, a igreja, e eu ia com eles e passava em frente à igreja Assembleia de Deus. Na volta, quando terminava o culto lá, nós passávamos na porta, porque tinha a rua era alagada e nós tínhamos que passar na escada praticamente da Assembleia. E ali estava o povo tudo falando em língua estranha, glorificando a Deus. E aquilo me chamava a atenção, só que eu falava, isso é do diabo, isso é do diabo, os adventistas. Só que no meu coração, no meu entendimento, eu sabia que não era, porque eu tinha recentemente frequentado o candomblé, uns 3 meses em Cuiabá. E ali eu pude conhecer o outro lado e ver que a língua do diabo era uma língua feia. O diabo é imitador, ele quer imitar as coisas de Deus. E não tem nada a ver. Por isso que é bom ter conhecimento. Eu não vou dizer, vá lá conhecer, né? Mas Deus permitiu que eu fosse, né? Porque ele tinha algum motivo na minha vida futuramente, sempre depois, e teve. Então, para me livrar de outros problemas. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com aquilo, e daí eu também, por causa disso, eu não segui Adventista do sétimo dia. Porque eu sabia que eles estavam criticando uma coisa que eles não conheciam, né? E aí um assembleano começou a evangelizar. O que aconteceu? Aceitei Jesus, né? E um certo dia eu estava em Jacareí, São Paulo. E aí um prestador de serviço da empresa, né? Consertava fax. Ele chega numa loja, uma grande loja, de rede de lojas, e eu tive que ir lá também fazer uma compra, e nisso ele me viu e já veio falando em línguas estranhas. E as mulheres que estavam atendendo correram tudo com medo. E daí, e eu também falei em língua estranha quando encontrei ele. E daí ele falava numa língua japonesa e eu entendia em espanhol, porque recentemente eu tinha vindo, né, que eu morei no Paraguai. Então, depois fui a Rondônia, Rondônia estava em São Paulo. O que aconteceu? Passei outros estados também. Ali, aí ele me contou que estava 15 dias em retiro, então ele não conseguia, estava só falando língua estranha, 15 dias em retiro, no monte, numa chácara. E aí o que aconteceu? Falou na língua dos homens, num idioma de outro país, como está escrito em Atos 2. E é o que muita gente acredita, que só existe essa língua, que essa outra língua não é de Deus. Mas não, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, Paulo fala assim, ó, pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, com efeito. Ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Também ele fala no 4, versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o que acontece? Às vezes a gente explode em língua estranha e quando não tem intérprete, a gente se cala, né? E isso edifica a gente mesmo. E quando a gente está no nosso quarto orando, se falar em língua estranha, está se edificando a si próprio. E é falando com Deus, né? E Deus sabe o que você está falando. Então, existem os dois tipos de línguas, né? Mas para você saber o que é de Deus e não é, você tem que conhecer a palavra, entender. E o próprio Espírito Santo, ele vai te fazer identificar o que é ou não é de Deus. A não ser que você conhece, como eu fui conhecer outro lado. Então eu já sei quando não é de Deus. A gente sabe que estão banalizando o evangelho, né? E gente aí que começa a repetir umas línguas estranhas. Eu tenho um livrinho que eu ganhei logo que era convertido para aprender línguas estranhas. Mas não, eu busquei em oração 2 anos e pouco. E esse livro ensina. E eu ganhei de um pessoal de uma outra
religião aí, como na carismática. Eles faziam igual, a carismática depois fazia igual eles, a Igreja Católica Carismática, ensaiando para falar em línguas. E essa língua, eu não vou criticar, mas não é aquela língua dos anjos, aliás, pode ser dos anjos, né? Mas não é a língua que eu conheço do Espírito Santo. Então, fica para você essa experiência, né? Porque a gente não pode criticar o que não conhece. E existem os dois tipos de língua estranha. A língua falada, né? Que está em Atos, que todos entenderam na sua língua, né? No seu idioma, e essa língua do Espírito Santo, que é para a nossa edificação. Então, não cessou, né? Então, existe a língua estranha. Medite. Se você não sabia, está sabendo, e que Deus te abençoe.